A colunista do UOL, Daniela Lima, diz que o Ministério Público afirma que o BRB usou funcionária que ganha salário mínimo em crime com Banco Master. Esse caso, olha, tá dando o que falar e quem vai explicar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Funcionária que ganhava salário mínimo sendo usada. Onde que eu já vi isso antes? Vamos e convenhamos que não é incomum. Rachadinhas, né? A gente Não é lembra. incomum, não é incomum. Não Val é do incomum. Açaí, não sei. A informação da Dani é do Ministério Público Federal, tá, gente? Só para dar ainda mais autoridade, mas a reportagem da Daniela tá muito bem feita. E assim, Sofia, esse é o típico. Esse caso do BRB e do Banco Master parece um poço de petróleo, sabe? Você vai cavando e a história vai piorando, cara. É um negócio assim. É um fenômeno, assim. Parabéns aos envolvidos, tá? O BRB, para quem não sabe, é o Banco Regional do DF, tá? BRB é cúmplice de crimes contra o sistema financeiro e patrimônio do DF. Vamos ler então a matéria e vocês vão ver a informação que eu falei para vocês. Para o Ministério Público Federal, a tentativa da cúpula do BRB, Banco Regional de Brasília, de comprar o Banco Master, não era um ato de camaradagem nem uma manobra para salvar a instituição financeira privada, mas uma tentativa deliberada de ocultar crimes graves contra o sistema financeiro nacional e contra o patrimônio público do DF. A afirmação consta na representação enviada à Justiça Federal e obtida pela Daniela Lima, com os pedidos de prisão preventiva, temporária e bloqueio de bens de dirigentes das duas instituições. Ao longo de 102 páginas, o procurador Gabriel Pimenta Alves detalha o intricado esquema de aportes ilegais do BRB no Banco Master, que teria começado pelo menos desde 2024. As duas entidades enviaram, segundo o Ministério Público Federal, Sofia, documentos falsos para o Banco Central, que identificou a fraude e fez uma representação criminal no Ministério Público Federal e na Polícia Federal. O procurador afirma que havia falsificação grosseira. Segundo os investigadores, o BRB, que tentou comprar o Master até setembro deste ano, quando a operação foi definitivamente bloqueada pelo Banco Central, não queria apenas auxiliar a entidade privada, mas encobrir repasses ilegais de recursos que já havia feito com base em uma carteira de clientes falsa. A peça mostra que o próprio presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, hoje afastado do cargo pela Justiça, disse ter comprado 8 bilhões em carteiras de crédito do Master em 2024. Instado pelo Ministério Público a avaliar as operações daquele ano, o Banco Central fez uma pesquisa amostral e constatou que o BRB acatou a apresentação de uma empresa registrada no nome de uma funcionária de uma padaria que ganha menos de R$ 1.500 como uma das garantidoras de um negócio bilionário, Sofia. Uma funcionária de uma padaria. A funcionária da padaria. É o que eu falei para vocês, não tá no título dessa matéria. Eu peguei essa pauta quando eu li. A funcionária da padaria mora na periferia de São Paulo, em uma casa sem reboco, nem pintura nas paredes. Formalmente, a DP Soluções e de Pagamentos LTDA tem como sócio administrador e representante legal Priscila Franca Parigini, que possui vínculo empregatício atual desde 11 de dezembro de 2019 como atendente de lanchonete na panificadora Delícias da Vovó, com um salário de R$ 1.486, cara. Que absurdo, velho. A pequena amostra analisada pelo Bacen, o Banco Central, de dezembro de 2024, mostra fraude semelhante a que levou a ação da Justiça, já havia sendo realizada no ano anterior, em prejuízo do Banco Público de Brasília, que demanda aprofundamento das investigações, segue a peça. O procurador vai além quando analisa os dados levantados pelo Banco Central na representação criminal de 2025. Segundo o MPF, uma série de empresas em nome de laranjas foi usada tanto pelo BRB quanto pelo Master para enganar o Banco Central.
Os indícios de falsidade e fraude nos documentos levantados ao Bacen pela diretoria do BRB são veementes, com provas que foram produzidas com data anterior, como se nota na incongruência das datas de criação da empresa e dos contratos de cessão de crédito com as datas de registro da junta comercial e das autenticações em cartório, que explicita que a documentação foi forjada para ludibriar a fiscalização bancária, diz a peça. Além disso, com pesquisa mínima que se exige em contratos dessa espécie, naqueles valores, na base de dados do que o BRB teve acesso, como integrante do sistema financeiro, seria possível verificar indícios graves de fraude em razão de ausência de histórico bancário e de movimentação financeira prévia. Para o Ministério Público Federal, portanto, a direção do BRB tentou comprar o Master para escamotear os aportes que já tinha feito no banco com base em dados grosseiramente falsificados. Mais do que isso, a circunstância da direção do BRB, mesmo após o conhecimento inequívoco da insubsistência das carteiras cedidas pelo Banco Master, não ter pleiteado, por qualquer forma, a devolução dos valores repassados demonstra a existência de dolo por parte dos seus membros, bem como o vínculo subjetivo dos gestores do Banco Master. Pior, há indícios que a direção do BRB continua a transferir recursos para o Banco Master a título de compra de carteiras de crédito, mesmo após o Bacen rejeitar a operação de compra após descobrir a transferência de 12,2 bilhões para salvar aquela instituição que era lesiva ao banco público, sem amparo nos documentos falsos apresentados que simulavam cessões de carteiras. Ainda segundo o Ministério Público, esse comportamento demonstra que os gestores do banco público não foram enganados pela administração do Master, mas ao contrário, eles tinham plena consciência e participavam das fraudes. Sofia, esse troço é um absurdo. A matéria da Dani é grande, tem a nota do presidente afastado do BRB, que é o Paulo Henrique Costa, afirmou que não retornará à instituição sem mencionar a Operação Compliance Zero. Ele disse seguir com sentimento de dever cumprido, orgulho do time e gratidão por tudo que construímos juntos. Meu agradecimento a todos que caminharam nessa jornada pelo profissionalismo, confiança e parceria. Esse é o lado do presidente afastado do BRB. A Dani escarafunchou esse documento do Ministério Público. Segundo o MP, o Master praticou crimes contra o sistema financeiro como jamais se viu, com provas abundantes, como raramente se vê em crimes dessa espécie, de que se operava na estrutura formal do Banco Master, uma verdadeira organização criminosa que atua consistentemente há anos com divisão de tarefas e possível corrupção de agentes públicos para praticar crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a administração pública e contra investidores privados e fundos de pensão, causando prejuízos bilionários, diz a peça assinada pelo procurador Gabriel Pimenta Alves, que a coluna da Dani teve acesso. E aí tem mais essa coluna dela, Anatomia de um Crime, Master produziu documentos falsos em série, tudo comprovando aí, junto com o CNPJ, da moça que trabalha na padaria de São Paulo, no meio de uma carteira bilionária de clientes do Banco de Brasília, Sofia. Olha, Pedro, eu fico muito feliz de você trazer esse assunto, esse corte, porque eu acho que uma das dificuldades que a gente tem na hora de lidar com o que são os crimes de verdade, né? Que o crime de verdade, o crime organizado de verdade não está nas favelas, ele está, por exemplo, na Faria Lima, está, por exemplo, em Brasília, é que são crimes muito mais difíceis de entender. O cara chegar, apontar uma arma para você, levar teu celular, tua carteira, tua bolsa, é muito fácil de entender o crime. Agora, essas teias que vão se formando nesse tipo de esquema, nem sempre é simples de se entender o que está acontecendo. Mesmo que, no final das contas, acabe saindo um crime que causa um prejuízo muito, mas muito maior do que um celular que é levado, né? Sim. Então, ter esse tipo de matéria vindo aí explicando o que foi feito, como que aconteceu, é muito importante. Eu agradeço, sabe, Pedro, você por trazer, e acho que é uma coisa que a gente tem que fazer com mais frequência. Eu ainda vou fazer um outro corte sobre isso, tá?
mas o dono do Master investiu no Atlético, no SAF do Atlético Mineiro, recursos de fundo suspeito com ela, com o PCC. Cara, não tem fim essa história. A gente vai fazer mais um corte ainda sobre isso. Mas é isso, gente. É laranja, é pessoa que ganha salário mínimo. E aqui tá o crime organizado, gente. Não é Uhum. matar 120 no Rio, que eu nem sei quem são aquelas pessoas. Eu quero saber do Vorcaro. O Vorcaro vai ser solto? O Vorcaro tá sendo muito bem defendido por uma banca de advogados muito competente. Vão soltar esse cara mesmo? Pior que provavelmente vão. Pois é. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui antes que o sangue suba. Vai subir no próximo corte. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no plantão do Meteoro.